Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai trazer nessa videoaula como que é feito o dimensionamento dos condutores elétricos. Então pessoal, o que acontece? A gente vai basear o nosso dimensionamento dos condutores elétricos em cima da NBR 5410 de 2008. O que acontece? Todo condutor elétrico é dimensionado em relação à sua seção transversal, a área da seção transversal, relacionado que a gente chama isso de bitola, que é a espessura do condutor. O que acontece? Conforme a norma, o condutor ele deve levar algumas características na hora do dimensionamento, que são quais são elas? Limite de temperatura, limite de queda de tensão, seção mínima para condutores, capacidade do dispositivo de proteção e capacidade de condução de corrente. Então, esses vão ser os critérios que a gente vai abordar, pessoal. Para a gente poder entender bem a questão de condutores elétricos, a gente tem que entender que todo condutor é formado pela uma área da sua seção transversal. O que é isso, pessoal? O condutor, nesse caso aqui que a gente está abordando, é um condutor de cobre. E se a gente desenhar ele aqui, ó, a circunferência dele, a gente tem essa superfície. Isso aqui é chamado de bitola, ou área da seção transversal. É dada em milímetros quadrados. E uma outra característica que a gente tem é o seguinte, quando a gente fala de condutores elétricos. Se a gente tem uma massa sólida, ela é chamada de fio. Se a gente tem uma massa, vários fiozinhos juntos, são vários filamentos, né? Juntos. A gente tem uma outra coisa que é chamado, que isso daqui vai ser chamado de cabo. O que acontece? Isso é interessante a gente determinar isso porque não é a mesma coisa. A gente pode perceber que quando a gente fala de fio, a gente está falando uma massa sólida, e o cabo, por ser vários filamentos, a gente tem um negócio que a gente chama de abatimento, que é o espaçamento entre um filamento e o outro que a gente tem aqui no meio. Então essa parte central aqui, que a gente não tem condutor nenhum, a gente não leva em consideração na hora de dimensionar. Só que isso aí é um critério de fabricante, tá, gente? Então as seções normalizadas, de acordo com a IEC 20, são essas aqui. A gente vai ter cabos que começam com 0,5 milímetro e vão até 1000 milímetros de seção transversal. Isso para condutores, tá, gente? De cobre. E aí a gente vai ter os mais famosos, né, que são cabos de 1,5 milímetro e cabo de 2,5 milímetros. São os cabos que a gente mais utiliza em instalação elétrica residencial. Então, pessoal, o dimensionamento do condutor elétrico, conforme a NBR 5410, ela traz vários critérios lá. E a gente vai abordar 3 critérios, que são esses aqui, ó, que é a máxima capacidade de condução de corrente, que é um critério, a máxima queda de tensão, que é outro critério, e a seção normalizada também, que é outro critério. E como é que eu utilizo isso na prática? Na prática é o seguinte, gente. O valor que der maior, a gente vai ficar. Exemplo, às vezes na máxima capacidade de condução de corrente, aqui eu achei um cabo de 1 milímetro. Na máxima queda de tensão, eu achei um cabo aqui de 1,5 milímetros, mesmo que não é normalizado. Dá um exemplo, nesse caso aqui ele é. E na seção mínima, ela determina para a gente tem que ser 2,5. Então, nesse análise aqui que foi feito, o valor que eu vou utilizar é o de 2,5. Então, sempre a gente utiliza o valor que der maior. E com relação às características dos condutores, então, ele vai ter uma parte que é feita de um metal condutor, no nosso caso é cobre, e uma parte que é isolante. Essa parte isolante, pessoal, ela pode ser de 3 tipos. A gente pode ter de PVC, nesse caso aqui que é PVC até 300 milímetros e PVC maior que 300 milímetros, mas os dois são PVCs. A gente vai ter o EPR, que é uma borracha, que é o polietilênio, que é um dos melhores isolantes que tem, só que ele não aguenta muito temperatura. É muito utilizado, vou dar um exemplo para vocês aí, em rede subterrânea, que está abrigado da luz, porém ele pode ter muita umidade em volta, então ele é um excelente isolante. E o XLPE. O XLPE é mais utilizado na área industrial, onde que a gente vai ter cabos que vão ficar expostos ao tempo. Nas redes das concessionárias também, elas colocam também, que são os cabos que a gente chama de rede compacta, né, que é o cabo protegido. E o PVC a gente vai utilizar dentro das nossas residências. Uma característica que eles vão ter é a temperatura de operação em regime. Então o PVC ele vai ter 70 graus, o EPR e o XLPE 90 graus.
Vamos continuando então. Para a gente utilizar os 3 métodos que a gente vai abordar, eu trouxe aqui para nós o seguinte, um exemplo que a gente vai utilizar em toda a videoaula. Então está escrito aqui, ó, dimensione o condutor elétrico para uma carga monofásica de 200 VA, não, perdão, 2000 VA, ligado a 60 metros do quadro de distribuição. E ele fala aqui o seguinte, sua instalação será feita por eletrodutos embutidos na parede de alvenaria. Então a gente vai ter um eletroduto aqui na lateral desse muro, que ele está a 60 metros. E aqui a gente vai utilizar tudo isso em parede de alvenaria. O primeiro passo que a gente tem que ter, a gente tem que calcular a corrente de projeto. Para a gente poder calcular a corrente de projeto, a gente sabe que é a nossa potência dividido pela nossa tensão. Nesse caso, a gente vai considerar essa potência aqui, que é a potência aparente, tá, gente? Para a gente não colocar fator de potência em cima, a gente vai imaginar que o fator de potência é igual a 1. Então, a gente vai continuar aqui com 2000 VA, volt-ampere. Então, ó, corrente do nosso projeto, do nosso circuito, vai ser igual a nossa potência dividido pela nossa carga monofásica. O que acontece? Na minha região aqui, uma carga monofásica, ou seja, a diferença de potencial entre um condutor de fase, vamos imaginar a linha 1, para um condutor de neutro, ela é 127 volts. Tem regiões, né, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste, que a gente vai ter de fase neutro tensões de 220 volts. Isso depende da concessionária elétrica e do transformador que você vai ter instalado na sua rua. Então, no nosso caso aqui, 127 volts. Vamos ver qual que vai ser a nossa corrente de projeto? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2000 dividido por 127 volts. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter uma corrente aqui de 15,74. Então, 15,74 amperes. Então, essa é a nossa corrente que a gente vai utilizar para dimensionar condutores elétricos. Pessoal, bitola de condutor dimensiona com relação à sua corrente, a corrente que vai passar naquele circuito lá. Vamos guardar esse valor, que é o 15,74. E aí a gente vem para o primeiro critério. Qual que é o primeiro critério que a gente vai ter, pessoal? A mínima seção normalizada. A NBR 5410 ela vai estabelecer a seção mínima dos condutores a serem adotados, conforme o quadro abaixo. Esse quadro é a tabela 47 da norma, que ela fala o seguinte, circuito de iluminação, condutor de 1,5 e circuitos de força, que a gente fala circuitos de tomadas, condutores de 2,5 milímetros. A nossa corrente, igual a gente fez aqui em cima, deu 15,74. Se é uma carga monofásica, vamos imaginar que seja uma tomada para ligar algum equipamento específico que está nesse muro. Por exemplo, pode ser que tenha um jardim muito grande e a gente quer ligar lá nesse muro aí uma máquina para cortar grama que vai dar essa corrente aqui. Então, o que acontece? No critério de mínima seção normalizada, a norma obriga que essa máquina seja alimentada com um condutor de 2,5 milímetros de seção transversal, da área da seção transversal, tá, pessoal? Então, essa é a mínima seção normalizada, que é um método. Lembrando que a gente vai considerar um método que dê um valor maior. E aí a gente vai para o outro método, que é a máxima capacidade de condução de corrente. O dimensionamento desse método é feito todo em forma de tabela. É um método um pouquinho mais complexo. A primeira tabela é a tabela 33 dessa norma. Essa tabela 33, pessoal, ela vai estabelecer o tipo de instalação elétrica que a gente tem. Foi comentado aqui em cima que é o seguinte, a gente tem um muro, onde que a gente vai ter um eletroduto que está embutido na parede. Ou poderia estar sobre a parede também, tá, pessoal? Então ela traz alguns métodos. E ela traz como método de referência essa linha aqui, ó. O que são esses métodos de referência? São os tipos de instalação que a gente vai ter. Por exemplo, o método A1.
condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolada, que não é o caso do nosso. O A2, uma diferença que a gente vai ter aqui, ó, é a seguinte. Se a gente parar para perceber aqui, ó, nesse caso aqui, que é o primeiro caso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a gente vai ter aqui, então, feixes de condutores. Ou seja, se é um circuito para tomada que vai fase, neutro e terra, a gente vai ter os condutores separados. Esse aqui, ó, são cabos multipolar, ou seja, são cabos PPs, né, que são aqueles cabos pretos, protegidos por um isolante na parte externa, normalmente XLPS, isolante preto, que não é o nosso caso. O nosso caso vai ser cabo unipolares, igual está aqui em cima. Só que não é esse aqui, porque esse aqui é parede termicamente isolada. E a nossa parede não é termicamente isolada. E um dos critérios que a gente estava abordando lá em cima era a questão dela ser da temperatura que os condutores vão suportar. Então a gente vai ter aqui, ó, o critério que a gente vai abordar, pessoal, vai ser esse B1. Por quê? Condutores isolados em eletroduto de seção circular. Pode ser sobre a parede ou não, tá? Essa tabela aqui, que é a 33 da norma, ela é muito extensa e muito grande. Então ela tem outros métodos. Se for numa eletrocalha, se for num bandejamento, ela traz tudo isso daqui. Então é a máxima capacidade de condução de corrente. A gente já determinou então que o método que a gente vai utilizar de instalação do nosso eletroduto é esse B1. Ele está embutido na parede. E aí a gente vem para um outro critério, que é a tabela 46, que ela estabelece número de condutores carregados. O que são isso? Se eu vou alimentar uma tomada, eu vou ter um condutor que a gente vai chamar de fase, que eu vou chamar ele aqui de L1. Eu vou ter um condutor aqui na minha região que eu vou chamar ele de neutro. E eu vou ter um condutor que vai ser a nossa proteção, que a gente vai chamar ele de PE, que é o nosso aterramento. O que acontece? Pela norma, ela considera condutores carregados aquele que vai passar corrente elétrica. Nesse caso aqui, ó, se a gente tiver uma análise assim, ó, a nossa fase, e a gente tivesse uma lâmpada, por exemplo, e aqui a gente tivesse um neutro, o que acontece? Os elétrons, que vão ser a corrente elétrica, né, ele vai passar por aqui, ó, vai descer em cima do condutor neutro e vai embora. Mesmo o neutro tendo potencial de zero, tá, gente? Que seria um potencial parecido com o potencial de terra que a gente vai ter no nossa proteção, ele é um condutor carregado, passa corrente elétrica nele. Então, no circuito monofásico, eu vou ter aqui, ó, 2 condutores carregados. Para que vai servir isso? Para a gente consultar uma tabela que a gente vai ter embaixo. Então, a gente já sabe que são 2 condutores carregados. Outro critério aqui que a gente vai ter é o fator de correção de temperatura do ambiente. Se a temperatura do nosso ambiente for igual a 30 graus Celsius, o fator é igual a 1. A gente não precisa utilizar ele. Se a nossa temperatura for aumentando, o nosso fator também ele vai ter que, nesse caso, ele vai diminuir, pessoal, porque é uma divisão que a gente vai utilizar na frente. Então a gente vai olhar a temperatura. Se a temperatura do meu local onde eu estou, seja, por exemplo, no Nordeste, ela vai ser muito alta. Então a gente vai ter que levar em consideração esse valor de temperatura que a gente vai ter aqui. Então ele vai aumentar um pouquinho mais. Vamos estabelecer que o nosso ambiente seja uma temperatura, possa chegar aí, ó, principalmente aqui no norte de Minas, vai chegar uma faixa aí de 45 graus. Então se for uma usina também, uma indústria, a temperatura lá também pode ser um pouquinho maior. Então nesse caso aqui a gente vai considerar uma temperatura no ambiente de 45 graus. Se a gente considera essa temperatura no ambiente de 45 graus, nosso fator de correção é 0,79, que é o que a gente vai ter, tá? Isso aqui a gente vai aplicar numa outra fórmula depois. Aqui a gente vem com o fator de agrupamento. O que é o fator de agrupamento? Dentro do nosso eletroduto, quantos condutores que vão passar lá dentro? Ou seja, a gente vai trabalhar com esse primeiro critério aqui de referência. Vai ser, deixa eu ver aqui, única sobre o teto, sobre parede, é o 2 aqui, ó. Aqui a gente tem número de circuitos. O que é o número de circuitos? É a quantidade de circuitos que vão passar ali dentro. No nosso caso, vai passar somente um circuito de alimentação daquela carga de 2000 VA. Então, o nosso fator de correção é igual a 1. Se, por exemplo, passasse 2 circuitos,
o nosso fator de correção era 0,85. Se passasse 3 circuitos juntos, o nosso valor era 0,79. Um exemplo prático para vocês é o seguinte. Imagina que a gente tem um banheiro, onde que eu vou ter um circuito para o chuveiro, a gente vai ter um circuito para a iluminação desse banheiro e um outro circuito que a gente vai ter para a tomada que vai ficar do lado da pia desse banheiro. Então a gente tem 3 circuitos passando no mesmo eletroduto. Então o fator de correção de agrupamento nesse caso aqui é 0,79, que é o que a gente vai colocar numa constante depois. No nosso caso lá, do exemplo anteriormente falado, né, a gente vai trabalhar somente um circuito. Então o nosso fator de agrupamento é igual a 1. E aí a gente tem um outro fator, né, que é o fator de correção de resistência do solo. Esse é um fator muito pouco utilizado, tá, pessoal? Ele estabelece um valor igual a 1 quando a resistência térmica do solo for igual a 2 Kelvin metros por watts, tá, gente? Conforme a NBR 5410. Nesse caso aqui, gente, muito difícil utilizar esse fator de correção aqui para a corrente do condutor. Ele também vai ser igual a 1. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó, aonde que a gente tem que PC, né, que é corrente do projeto corrigida, vai ser igual à corrente que a gente teve no projeto, que é 15,75, dividido pelo fator, ó, o primeiro que é o FT, fator de correção de temperatura, que a gente viu lá que é 0,79. Deixa eu conferir isso lá, ó. 0,79 para 45 graus, vezes o fator de correção de agrupamento, no nosso caso é igual a 1, vezes o fator de resistência do solo, que também é igual a 1. O que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar isso daqui, pessoal, aqui na calculadora. Então eu vou pegar a nossa corrente, que é 15,75, dividir isso daqui pelos valores. Então, 0,79 vezes 1 é 0,79, vezes 1 também é 0,79. Então, dividido por 0,79. A gente vai ter uma corrente corrigida aqui de aproximadamente 20 amperes. O que significa isso, gente? Que a temperatura do ambiente ela vai influenciar, tá, na capacidade de condução de corrente do nosso condutor. Então, se a temperatura for de 45 graus Celsius, o nosso condutor ele vai aquecer. Então, ele vai diminuir a capacidade de condução de corrente. Por isso que eu coloco um valor corrigido dessa corrente um pouco a mais, para na hora de eu dimensionar esse condutor, eu conseguir chegar num valor adequado para aquela temperatura. E se eu tiver agrupamento com vários circuitos passando dentro do mesmo eletroduto, eu tenho que levar em consideração também, porque a corrente que passa num condutor, ela vai aquecer o condutor que está do lado. Então, vai diminuir a capacidade de condução de corrente. Gente, quanto mais frio tiver o ambiente, ou seja, quanto menor for sua temperatura, melhor é para a característica elétrica desse condutor, tá, gente? Então, a nossa corrente que a gente vai considerar lá vai ser uma corrente de 20 amperes corrigida. E aí a gente vai aplicar nessa tabelinha, que é a tabelinha 36 da norma. O que é essa tabelinha 36 da norma? Ela vai falar sobre a máxima capacidade de condução de corrente, estabelecida pela NBR 5410. Então, o método de referência da nossa instalação é o B1, que é o tipo que a gente vai utilizar. Número de condutores carregados são 2, porque é somente a fase e o neutro que é considerado condutor carregado. O condutor de aterramento não é considerado condutor carregado, tá, gente? E a gente tem um critério aqui de condução. Ou seja, ó, eu tenho aqui 17,5 ampere e eu tenho 24 ampere. Ou seja, eu não posso colocar 17 porque a corrente nossa corrigida deu 20 ampere, então a gente vai considerar o 24. Tá dando um condutor para nós aqui, ó, de 2,5 milímetros, ok? Então, nesse critério aqui, 2,5 milímetros, seção quadrada. Então, um exemplo que a gente teve. O próximo que a gente vai ter, pessoal, é nesse caso aqui, então, que é o último que a gente vai ter nessa aula, que é a máxima queda de tensão. O que é a máxima queda de tensão, pessoal? A NBR 5410 ela estabelece os valores de tensão que deve estar dentro do limite pré-definido
para a gente garantir que esse equipamento não venha queimar futuramente. Então a gente tem basicamente isso aqui, ó. Ela estabelece a quantidade mínima de queda de tensão que a gente pode ter. Então, ó, do transformador até o equipamento, seja uma lâmpada, seja uma tomada ou qualquer outra coisa, um motor nesse caso, pode ter no máximo uma queda de tensão de 7% do valor da tensão. Por exemplo, do quadro de distribuição até o equipamento, 4%. Não, na verdade, o limite máximo de queda de tensão dos circuitos terminais, tá, gente? Se for do quadro geral até o circuito final lá, é 5%. Igual tá aqui. Então, vamos considerar lá o seguinte, 5% para o nosso valor de queda de tensão admissível. E aí, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem duas fórmulas. Eu tenho uma fórmula aqui que é para sistema trifásico e uma fórmula para sistema monofásico ou bifásico, também seria considerado esse aqui também, tá, gente? Então, a gente tem uma tensão de alimentação de 127 volts. Eu quero saber 5% de 127 volts. 5% não é 5 sobre 100? Então, é a mesma coisa de eu multiplicar 127 por 0,05, tá, gente? Então, nós vamos fazer aqui na calculadora, ó. 127 vezes 0,05. Então, a gente tem um valor de queda de tensão admissível de 6,35 volts. Opa! Então, aqui, ó, 6,35 volts, que é a tensão admissível. E a gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Qual que é essa fórmula? Ó, seção do condutor é igual a corrente, que é 15, vamos confirmar lá, ó, 15,75, vezes a distância, que é 60, vezes 2, dividido por 58. 58 é uma constante do condutor de cobre, tá, pessoal? Que significa condutividade, que é 58,01 Siemens metros por milímetro quadrado. É mais fácil do que utilizar a lei de Ohms, tá, gente? Vezes o valor de queda de tensão máxima, que é 6,35. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar a calculadorinha e a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Então, vai fazer 15,75 vezes 60 vezes 2. Espera aí, deixa eu fazer aqui de novo. 15,75 vezes 60 vezes 2. Então, a gente vai ter, então, o valor de 1.890. Então, 1.890 dividido por 58, que é a capacidade de condução, vezes 6,35. Então, dividido por 368,3. 368,3. Então, a seção do nosso condutor, representado por S, vai ser igual aqui, ó. Ó, 1.890 dividido por 368,3. Vai dar um condutor aqui, ó, de 5,13. 5,13. Pessoal, milímetros quadrados. Isso aqui não é normalizado, não tem esse padrão de condutores. Então, a gente vai utilizar um condutor aqui, ó, de 6 milímetros quadrados, para a gente garantir que a queda de tensão seja no máximo de 6,35 volts, nessa distância de 60 metros. Aí, o que acontece? A gente utilizou, então, mínima seção normalizada. Deu um condutor de 2,5 milímetros. A máxima capacidade de condução de corrente também deu um condutor de 2,5 milímetros, que a gente olhou na tabela.
E aqui a máxima queda de tensão de um condutor de 6 milímetros quadrados. Então, qual o condutor que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um cabo de 6 milímetros quadrados. Ok? Sempre a gente faz os 3 análises juntos, gente. Porque a gente pode dimensionar circuitos dentro de uma residência que vão dar no máximo aí 30 metros de condutores. A gente pode dimensionar circuitos dentro de uma indústria que vai dar 1 quilômetro, 1000 metros de condutores. Então, por isso que a gente tem que usar os 3 critérios. Pode ser, tá, pessoal, que a gente faça os 2 critérios de cima, vai dar um condutor menor do que 2,5. Então, a gente tem que usar o condutor de 2,5. Ah, a gente às vezes faz um critério, máxima queda de tensão, e aqui mínima seção normalizada, mas na hora que a gente vai com capacidade de condução de corrente, a gente vai ter que utilizar um valor maior então. Então, no caso aqui, a gente vai usar o máximo capacidade de condução de corrente. Nesse caso aqui, a gente fez os cálculos aí e deu um condutor de 6 milímetros quadrados. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula aí.